Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo, eu vim conversar com vocês hoje sobre algo muito interessante que eu não tinha reparado na Bíblia e eu achei que seria legal compartilhar com vocês, que é sobre o rio de Ezequiel, do livro de Ezequiel 47, que é o livro que é muito conhecido, né? E essa visão dele é muito conhecida, né? Porque é uma visão que ele teve, que ele atravessava o rio e vinha um homem e falava: vem Ezequiel, ele atravessava, aí a água estava no calcanhar. Essa visão é muito usada aí para ilustrar várias questões, principalmente a profundidade do nosso relacionamento com Deus. E quase todo cristão vai conhecer essa passagem, mas eu não sabia que esse mesmo rio é o rio de cura, tanto que o título dele, né, é o rio de cura. Antes disso, Ezequiel está narrando toda a planta do templo que vai ser construído, né, no futuro. Depois de tudo isso, ele percebe, né, que está saindo água do lado, perto do trono, assim. E essa água ela vai embora, vai indo, e o anjo, fala que é um homem, né, mas eu creio que seja um anjo, leva ele para observar essas profundidades do rio. Então fala da medida. E depois que ele chega lá, na frente, depois da água já submergir ele não conseguir mais tocar o pé na areia, ele tem uma outra percepção. E é disso que eu queria falar com vocês hoje. Eu fiz uma relação entre essa questão de a gente se mergulhar em Deus e de estar nesse mesmo rio de cura, né? Que é o andar com o Senhor. E a gente tem essas profundidades, né? Primeiros mil côvados, que são mais ou menos 500 metros. A água estava pelo calcanhar. Andou mais 1000 côvados, a água estava pelos joelhos. Andou mais 1000 côvados, a água estava pelos lombos, né? Que seria pela cintura ali, pelas costas, assim. E depois mais 1000 e ele não tinha mais profundidade. Então a gente vê isso como realmente a caminhada com o Senhor, né? O nosso relacionamento com Ele vai sendo aprofundado. A gente vai sendo transformado em todo esse processo. E à medida que a gente se aprofunda, à medida que a gente anda, porque o homem não obrigou Ezequiel a andar, ele só falou vem. É até um tipo do Espírito Santo, né, que nos conduz ao Senhor, nos conduz a Jesus. Então ele vai conduzindo Ezequiel e ele vai obedecendo e ele vai se aprofundando. É o que a gente precisa também com o Senhor. É uma jornada que se a gente não retroceder, porque se a gente retrocede, a gente perde, né, tanto o que a gente viveu, porque você sai desse rio, né? Quanto o que você pode viver no futuro, que é sempre maior ainda do que você já experimentou. E a gente tem, né? No princípio, você tem controle sobre a situação, você tá água no calcanhar ali, a gente tem que lembrar, né? Quando a gente anda na água, quando tá no calcanhar, você tem controle ainda. É fácil você sair do rio, o rio não tá te atrapalhando, a água não tá te atrapalhando. Mas quando chega no joelho, você já exige um pouco mais de esforço, né? Porque você vai exigir, né, uma força ali, a água tem aquela resistência. Já na cintura, mais difícil ainda, tanto que você caminhar na água é um ótimo exercício, né? Porque tem a resistência da água. Mas quando você perde o controle ali, você já não toca mais o chão, aí, cara, você já não tem controle de mais nada. Isso fala também da gente abrir mão, né? Não é só que, você mergulhando em Deus, você vai deixando Ele no controle. Você vai entendendo que você não tem controle, na verdade. Você não tem capacidade de gerenciar a sua própria vida, você não tem capacidade de se fazer feliz, né? Muito pelo contrário, né? Os caminhos do nosso coração natural, ele nos leva à destruição, né? Não só o nosso corpo físico nessa terra, mas também a destruição da nossa alma, né? No inferno. Então, a gente precisa, né, dessa profundidade em Deus, precisa de mergulhar nele para que a gente possa experimentar tudo que ele tem para nós agora e muito mais no futuro. A gente pode usar como exemplo, né, a Praia Grande. Aqui tem a Praia Grande, que é uma praia que dá bem de frente para o oceano. Então ela tem uma fúria diferente das outras praias que são menores, né? Aqui tem bastante praia. Outras são mais gerenciadas, elas têm mais resistência ali, então são águas mais calmas, geralmente. Mas essa praia, ela puxa muito, né? Se você sente às vezes quando ela tá de ressaca, quando ela tá puxando, que a gente chama, que você entra na água e ela te leva. Se você deixar, ela vai te conduzindo pro fundo. Então é muito perigoso, de vez em quando morre alguém ali, tal, infelizmente, porque não conhece a praia. Quem mora aqui já tem uma certa resistência, porque tá acostumado com ela. E quando ela tá assim, puxando muito, tem umas bandeiras que ficam na praia
para sinalizar que tá perigoso. Então fica assim, fica no raso, não dá mole não, sempre tem salva-vidas e tal. Então, quem conhece sabe que não pode ir muito fundo. E às vezes ela tá com muita onda também, então você não consegue ali ter aquele domínio. Além de ela tá puxando, ela tá com muita onda. Então fica muito mais perigoso, né? Porque você pode até se afogar ali, além de ser levado. Então assim, quando ela tá muito revolta, eu chego até o joelho no máximo. Que aí dá pra molhar ali, você abaixa e tal, se molha e já sai, porque senão você vai levar um caldo ali e pode ser perigoso. Mas se é uma praia calminha, uma piscina calminha, você vai mergulhar tranquilo, porque você sabe que aquilo não vai ter perigo, né? Porque você confia que você tem, né, alguma capacidade de gerenciar aquilo ali e que o lugar também é confiável. É a mesma coisa com o Senhor. A gente não pode temer, tipo, se aprofundar nele. Porque a gente vai perder o controle? Sim. Mas perder o controle é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque tentar controlar tudo é impossível. Né? A gente precisa entender isso. Não tem como. Né? E é extremamente cansativo. Né? Eu digo isso por mim. Eu também tento fazer isso o tempo todo. Mesmo não querendo. Né? Mesmo entendendo que é ruim. Mas é um sacrifício muito grande que não funciona. Então que o Senhor nos ajude, né, a mergulhar nele, entendendo que Ele está cuidando de nós. Entendendo que mergulhar nele é a melhor coisa que a gente pode fazer e não tem perigo. A gente não vai morrer, a gente não vai ser destruído por isso, né? Muito pelo contrário. Né? E para finalizar, depois que Ezequiel ele faz essas travessias com o homem guiando ele percebe depois que por onde esse rio passa, ele traz vida. Por isso que é o rio de cura, né? Então ele vai passando, ele vai observando que tem muitas árvores ao redor do rio, né? Inclusive esse é o rio que vai purificar o Mar Morto. Ele vai deixar de ser o Mar Morto, né? Ele praticamente não tem vida, mas tem alguma coisa lá. Esse rio que sai lá do trono, vai se tornar um rio profundo, ele vai chegar até o Mar Morto e vai purificar. E a Bíblia fala que lá vão haver muitas pescarias, que vai haver muitas árvores frutíferas, porque não tem vida nem no rio nem em volta, porque o sal ele consome ali o solo e impede, né, que as plantas cresçam. E pensando sobre isso, eu falei, cara, esse mesmo rio de cura é o mesmo rio que a gente mergulha, que é o mesmo Senhor. Se esse rio de cura é o mesmo, então mergulhar nele traz cura também. Só que eu achei interessante essa observação da Bíblia, que só lá na frente ele vê. Então, mergulhar nele vai trazer cura. Ana, eu vou ficar curada da minha doença? Talvez. Mas o que ele mais necessita curar em nós não é o nosso corpo, é a nossa alma. Ela que está doente, ela que necessita ser transformada. A nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de ver o Senhor que precisa ser curada. Então esse rio traz essa cura sobre nós. E a gente vê isso na caminhada cristã. A gente lembrar de como a gente estava, como a gente via o mundo, como a gente gerenciava nossos pensamentos, e a gente olha agora, você vê uma evolução muito grande. Por quê? Porque você é incrível? Porque você é esperto, inteligente? Não, porque Deus trabalhou na sua vida. E mergulhar nele foi crucial para esse processo. Porque se você mergulha, você deixa o controle, você entende que ele é soberano e pode transformar, e você deixa ele trabalhar no seu coração. A gente precisa deixar ele conduzir a nossa vida, precisa deixar ele sondar a nossa alma, para que ele venha limpar, né, gente? Sempre tem muita coisa. Enquanto você está no controle, você tem áreas da sua vida que você... Não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui é uma coisa minha, isso aqui eu posso gerenciar, isso aqui eu posso resolver, não preciso, né? Não precisa. E precisa de tudo. A gente precisa dele para tudo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, deixar ele trabalhar vai trazer cura à nossa alma, né? Porque esse rio, por onde ele passa, ele gera vida. E a gente mergulhando nele, a gente compartilha dessa vida, dessa cura, dessa transformação que só ele pode fazer. Só a comunhão com ele pode gerar, né? Você andar com ele, nutrir um relacionamento com ele, isso vai trazer transformação na nossa vida. Como, Ana? Vai vir um anjo do céu, vai tocar em mim, vai cair um pozinho mágico, vai vir uma luz muito forte? Não, cara. É caminhando todo dia, lendo a Bíblia, um capítulo, 2, 3 por dia. É orando o tempo que você consegue, né? Tá fazendo o melhor, tá fazendo pro Senhor. Ótimo, fazendo o seu devocional,
jejuando, isso vai estar fortalecendo a sua vida para estar buscando mais o Senhor e se relacionando mais com Ele, mais profundamente com Ele, que é o mais importante. Então, a gente vê isso depois. Né? Então, confia. Ainda tá tudo um caos dentro de mim, precisa de muito tratamento. Deus vai tratar. Ele te ama assim. Não é que você tem que ficar assim, né? Porque Ele te ama desse jeito. Mas você não precisa se envergonhar de chegar até Ele. Porque Ele já te conhecia, te escolheu desse jeito. E o que Ele precisa transformar, Ele precisa transformar não para que Ele te ame mais, mas para que você consiga desfrutar mais dele, consiga deixar Ele conduzir a sua vida, consiga experimentar todas as bênçãos que Ele traz sobre você. E às vezes a gente não consegue nem enxergar. Por quê? Porque a gente está na miséria e precisa ser transformado. Então que a gente possa deixar o Senhor conduzir e nos guiar para onde Ele quer. Então isso eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu achei muito interessante essa relação desse mesmo rio, de fazer parte dessas duas histórias e como elas são importantes para nós, né? Tudo que a palavra diz, tudo que o Senhor deixou para nós serve para nosso crescimento, edificação, né? Admoestação e tudo mais. Então, que a gente possa crer na palavra e buscar sempre dele, porque ele sempre tem algo para nos acrescentar, para nos alimentarmos, né? Deus abençoe, gente. Até a próxima.